Bom dia! Hoje a gente vai continuar o capítulo que a gente já estava ontem, que era o capítulo 5. Hoje a gente vai continuar da página 156, para você que está assistindo gravado, tá? Você quer começar? Tony, você quer fazer a leitura de novo? Posso fazer. Então, vou fechar meu áudio aqui. Vamos ler o nosso versículo do dia, nossa oração. Hoje é Marcos, capítulo 12, versículo 29 e 30. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve, Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Então, vamos sempre colocar Deus em primeiro lugar, entregar a Ele todas as nossas angústias, todos os nossos objetivos, entregar a Ele todos os nossos pedidos. Receba, Senhor, este dia e todo o nosso aprendizado. Amém. Começando a ler o nosso livro. Amém, amém. Página 156. Pode até não funcionar na sua região. As A condições de gente mercado. parou aqui embaixo, nesse o que lhe parece mais complicado. Ah, sim. O que lhe parece mais complicado? Trabalhar arduamente e pagar 50% em impostos, poupar o que resta? Suas economias rendem 5% que também são tributados. Ou dedicar-se para desenvolver sua inteligência financeira, dominar o poder do seu cérebro e da tua coluna de ativos. Se escolher a primeira opção, calcule quanto tempo será preciso para economizar 120 mil, aliás, 190 mil dólares. O tempo é de seus maiores ativos. Agora você pode entender por que balanço a cabeça silenciosamente quando ouço pais dizerem: Meu filho está indo muito bem na escola e está recebendo uma boa instrução. Pode até ser bom, mas é adequado? Sei que essa estratégia de investimento é simples. Foi usada para mostrar como o pequeno pode se transformar em algo grandioso. Novamente, meu sucesso reflete a importância de um embasamento financeiro substancial, o que começa com uma boa instrução financeira. 20 anos atrás foram seus dias, ganhando 5% na poupança, aqueles ganhando 5% na poupança, aqueles eram os dias. Muita coisa mudou ao longo de 20 anos. Hoje, muito do que costumava ser um bom conselho se tornou obsoleto. Como o leite muito tempo guardado, o conselho para economizar dinheiro azedou. Já disse antes, mas vale a pena repetir. A inteligência financeira é construída por essas 4 habilidades técnicas. Contabilidade. A contabilidade, as 4 habilidades técnicas, não. Contabilidade, investimento, entendimento do mercado e a lei. Contabilidade. A contabilidade é a proficiência financeira ou a habilidade de ler os números. Esta é uma habilidade vital, uma habilidade vital, se quiser construir negócios ou investir. Investimento. O investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Entendimento de mercado. A ciência da oferta e da procura. Alexander Graham Bell deu ao mercado o que ele desejava. Bill Gates fez o mesmo.
Uma casa de 75 mil oferecida por 60 mil, o que custou 20 mil, também foi resultado de perceber uma oportunidade criada pelo mercado. Alguém estava comprando e alguém vendendo. A lei. O conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidade e empresa, recomendo jogar dentro das regras. São os fundamentos básicos ou a combinação dessas habilidades que precisa para ser bem-sucedido na busca de riqueza, seja pela compra, venda de pequenos imóveis, prédios e apartamentos, empresas, ações, títulos, fundos mútuos, metais preciosos, cartões de beisebol ou coisas do gênero. Alguns anos depois, o mercado imobiliário tinha se recuperado e todos estavam entrando nele. O mercado de ações estava em alta e acontecia o mesmo. A economia dos Estados Unidos foi posta de pé novamente. Comecei a vender e viajei para o Peru, Noruega, Malásia e Filipinas. Os investimentos tinham mudado, estavam fora do mercado imobiliário. Eu apenas observava o valor da coluna de ativos aumentando e provavelmente começaria a vender. Desconfio que alguns desses pequenos negócios imobiliários começarão a ser vendidos e convertidos em dinheiro. Preciso consultar meus contadores e me preparar para liquidá-los e procurar formas de resguardar o dinheiro. O que desejo ressaltar aqui é que os investimentos vêm e vão, os mercados sobem e descem, as economias melhoram e entram em crise. O mundo está sempre lhe apresentando oportunidades únicas a cada dia da sua vida. No entanto, na maior parte das vezes, não conseguimos percebê-las, mas elas estão lá. E quanto mais o mundo muda e a tecnologia progride, maiores oportunidades existirão para permitir que você e sua família estejam seguros pelas próximas gerações. Então, por que desenvolver sua inteligência financeira? Repito, só você pode responder a isso. Sei porque eu continuo a aprender e desenvolver. Porque sei que mudanças estão a caminho. Prefiro saudar a mudança do que me agarrar ao passado. Sei que haverá expansão de mercado e crise. Quero desenvolver continuamente a minha inteligência financeira, porque a cada transformação, algumas pessoas estarão de joelhos suplicando por seus empregos. Outras, entretanto, pagarão os limões que a vida lhes dá, e ela os dá a todos nós ocasionalmente, e os transformarão em milhões. Isto é inteligência financeira. Muitas vezes me perguntam sobre limões que transformei em milhões. Hesito, porém, em usar mais exemplos de investimentos pessoais. Hesito porque tenho medo de que pareça bravata ou autoafirmação. Não é essa minha intenção. Uso os exemplos apenas como ilustração numérica e cronológica de casos concretos e simples. Uso os meus exemplos porque quero que você saiba que é fácil. Torna-se mais fácil à medida que você familiariza com os 4 pilares da inteligência financeira. Pessoalmente, emprego dos veículos principais para obter crescimento financeiro. Imóveis e ações de pequenas empresas. Os imóveis são a base. Todo dia, os meus imóveis geram um fluxo de caixa e, de tanto em tanto, o seu valor aumenta. As ações são usadas para obter um crescimento rápido. Não recomendo nada do que faço. Os exemplos são apenas isso, exemplos. Se a oportunidade é muito complexa e eu não entendo o investimento, não faço. Tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é de matemática simples e bom senso. Alguém quer continuar? Continue.
5 razões para usar exemplos. Primeiro, inspirar as pessoas a aprender mais. Segundo, explicar que tudo é fácil se a base for consistente. Terceiro, mostrar que qualquer um pode alcançar uma grande riqueza. Quarto, ensinar que há milhões de maneiras de se atingir seus objetivos. Quinto, mostrar que isso não é tão complicado como pode parecer. Em 1989, eu costumava correr em uma bela região de Portland, em Oregon. Um subúrbio com lindas casas que pareciam de boneca. Eram pequenas e lindas. Eu quase que esperava encontrar na calçada Chapeuzinho Vermelho a caminho da casa da vovó. Por todo lugar havia cartazes de vende-se. O mercado de toras de madeira estava em crise, o mercado de ações acabara de entrar em colapso e a economia em recessão. Em uma rua, notei um cartaz que parecia estar pregado há mais tempo do que os outros. Anunciado a venda de uma casa. Correndo por lá um dia, encontrei o dono da casa que tinha um ar preocupado. Quanto o senhor quer pela casa? Perguntei. O dono se virou e deu um sorriso desanimado. Faça uma oferta, disse. Está à venda há 1 ano, ninguém mais aparece para vê-la. Vou olhar, falei. E meia hora depois, comprei a casa por 20 mil a menos do valor pedido originalmente. Era uma bela casinha de 4 quartos, com enfeites de madeira em todas as janelas. Ela era azul com detalhes em cinza e fora construída em 1930. Em seu interior, uma lareira de pedra. Em seu interior, uma lareira de pedra. Uma casa perfeita para se alugar. Dei uma entrada de 5 mil por uma casa de 45, mas que realmente valia 65, embora ninguém quisesse comprá-la. O proprietário desocupou em 1 semana, feliz de ser livre dela, e logo chegou o seu inquilino, um professor da escola local. Depois de pagar o financiamento e as despesas diversas, eu ficava com 40 mil dólares ao fim de cada mês. Nada muito empolgante. Bem-vindas, meninas que entraram depois. 1 ano depois, o mercado imobiliário deprimido de Oregon começou a se recuperar. Os investidores da Califórnia, cheios de dinheiro oriundo de seu mercado imobiliário, ainda em expansão, se deslocavam para o norte e compravam imóveis em Oregon e em Washington. Vendi a casinha por 95 mil dólares a um casal californiano que achou que estava diante de uma pechincha. O meu ganho de capital de cerca de 40 mil foi empregado em uma aplicação amparada pela seção 1031, que se refere ao diferimento de impostos sobre ganho de capital. E comecei a procurar um lugar para investir. Em 1 mês, encontrei um prédio com 12 apartamentos perto da fábrica da Intel, em Beaverton, em Oregon. Seus donos moravam na Alemanha e não tinham ideia de quanto valia o local e, novamente, só queriam se desfazer do imóvel. Ofereci 275 mil dólares por um prédio que valia 450. Fechamos em 300 mil. Comprei e fiquei com ele por 2 anos. Utilizando o mesmo processo de troca de imóveis com tributação deferida, minha mulher e eu vendemos o prédio por 495 mil e compramos outro com 30 apartamentos em Phoenix, no Arizona. Kim e eu nos mudamos para Phoenix para sair de uma crise. Teríamos que vendê-lo de qualquer maneira. O preço do prédio de 30 apartamentos era de 875 mil, de 225. O fluxo de caixa decorrente do aluguel de 30 apartamentos era pouco mais de 5 mil ao mês. O mercado de imóveis do Arizona começou a subir e, alguns anos depois, um investidor do Colorado nos ofereceu 1,2 milhão pelo imóvel. Esse exemplo mostra como é possível transformar uma pequena soma de dinheiro em outra muito maior. Repito,
É uma questão de entender demonstração financeira, estratégia de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis. Se as pessoas não forem versadas nesses tópicos, tenderão a seguir o dogma padrão, que é buscar segurança. Diversificar é só aplicar em investimentos seguros. Diversificar e só aplicar investimentos seguros. O problema com investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. A maioria das corretoras não tocará em transações especulativas para proteger a si e seus clientes. E essa é uma política sábia. Os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos. Normalmente, os melhores negócios que tornam os ricos ainda mais ricos são reservados para aqueles que entendem o jogo. É tecnicamente ilegal oferecer a alguém que não é considerado sofisticada esses negócios especulativos, mas naturalmente acontece. Quanto mais sofisticado me torno, mais oportunidades aparecem no meu caminho. Outro argumento para desenvolver sua inteligência financeira ao longo de toda a sua vida é simplesmente que mais oportunidades são apresentadas a você e quanto maior for sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer um bom negócio. Quanto mais aprendo, e há muito a aprender, mais dinheiro ganho, simplesmente porque com o passar dos anos acumulo experiência e sabedoria. Tenho amigos que se aprisionam à segurança, trabalhando com afinco em suas profissões, e não conseguem adquirir sabedoria financeira, que leva tempo para ser desenvolvida. De modo geral, a minha filosofia é plantar sementes na minha coluna de ativos. Essa é a minha forma. Começamos com pouco e plantamos sementes. Alguns se desenvolvem, outros não. Na nossa empresa imobiliária, há propriedades que valem muitos milhões de dólares. É nosso próprio fundo de investimento imobiliário. O que destaco é que a maioria desses milhões partiu de investimentos mínimos, de ordem de $5 mil ou $10 mil. Todos esses pagamentos foram beneficiados por um mercado em rápida ascensão e pela maior isenção de impostos. Negociamos várias vezes ao longo dos anos. Também temos um portfólio de ações, obrigado, em uma empresa que minha mulher e eu chamamos de fundo mútuo pessoal. Temos amigos que fazem negócios especificamente com investidores como nós, de modo que todo mês temos dinheiro extra para investir. Compramos ações de empresas de capital fechado, de alto risco, especulativas, que estão próximas de serem listadas em bolsa dos Estados Unidos ou no Canadá. Um exemplo de como é possível obter ganhos rápidos são 100 mil ações compradas a 25 centavos pouco antes da abertura do capital da empresa. 6 mil depois. A empresa estava listada na bolsa e as 100 mil ações agora valem R$2 cada uma. Comprou por 25 centavos. Se a empresa for bem administrada, o valor continuará subindo. E o preço por ação pode alcançar $20 ou mais. Houve ocasiões em que os nossos $25 mil se transformaram em $1 milhão em menos de um ano. Eu não fico chateada de fazer $1 milhão. Pronto, falei, tô leve. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro no negócio e reza para que dê certo. O importante é usar conhecimento técnico, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. É a inteligência financeira que aumenta as chances. Assim, o que é muito arriscado para uma pessoa, menos para outra. Essa é a principal razão pela qual sempre incentivo as pessoas a investir mais em uma instrução financeira do que em ações, imóveis ou em outros mercados. Quanto mais esperto for, mais chance terá de reduzir os riscos. As ações nas quais invisto são extremamente arriscadas para a maioria das pessoas e não as aconselho de forma alguma que o façam. Estou nesse jogo desde 1979.
Já cometi erros e aprendi com eles. Mas se você aprender, porque tais investimentos são de um alto risco para a maioria das pessoas, poderá organizar sua vida de modo diferente para que a habilidade de pegar $25.000 e transformá-lo em 1 milhão em um ano seja de baixo risco para você. Como já disse anteriormente, nada do que escrevi é recomendação. São exemplos do que é simples e possível. O que faço é café pequeno no esquema das coisas. Contudo, para o indivíduo mediano, uma renda de $100.000 ao ano, sem fazer muita força, é agradável e não muito difícil de se obter. Dependendo do mercado e da sua independência financeira, isso pode ser conseguido em um prazo de 5 a 10 anos. Se mantiver suas despesas correntes em um nível modesto, $100.000 por renda adicional é bom, não importando se você trabalha formalmente. Você pode trabalhar se quiser, ou tirar longas férias e usar o sistema tributário a seu favor e não contra você. A minha base pessoal são os imóveis. Adoro imóveis porque são estáveis e mudam devagar. Mantenho essa base sólida. O fluxo de caixa é constante e, se administrado adequadamente, tem boas chances de se valorizar. A beleza de uma base forte em imóveis é que ela me permite arriscar um pouco mais que as ações especulativas que compro. Observação. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para dar certo. Se tenho grandes lucros no mercado de ações, pago o imposto sobre os ganhos do capital e reinvisto o que sobra em imóveis, garantindo assim o alicerce dos meus ativos. Uma última palavra sobre imóveis. Tenho viajado por todo o mundo ensinando a investir. Em todas as cidades, ouço as pessoas dizerem que não há imóveis baratos. Não é essa a minha experiência. Mesmo em Nova York ou em Tóquio, ou mesmo nos arredores das cidades, há pechinchas desprezadas pela maioria das pessoas. Em Singapura, que atualmente registra uma alta de preços de imóveis, ainda é possível encontrar pechinchas em locais não muito distantes. Logo, sempre que ouço alguém me dizer "você não pode fazer isso aqui", respondo que talvez a afirmação adequada seja "não sei como fazer isso aqui ainda". As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Olha, deixa eu passar um marca-texto, querida. Muita gente nunca ficará simplesmente porque não tem treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão bem na sua frente. Muitas vezes me perguntam como começo. No último capítulo, mostro 10 passos que segui na trajetória para minha independência financeira. Mas sempre lembro que é preciso que seja divertido. É apenas um jogo. Algumas vezes você ganha, em outras você aprende. Mas divirta-se. A maioria das pessoas jamais vence porque tem medo de perder. É por isso que a escola é tão tola. Na escola, aprendemos que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. Contudo, se prestar atenção à maneira como os seres humanos aprendem, verá que aprendemos errando, aprendemos andando, caindo. Se não cairmos, nunca andaremos. O mesmo vale para andar de bicicleta. Ainda tenho cicatrizes nos joelhos, mas hoje ando de bicicleta de maneira automática. O mesmo vale para enriquecer. Infelizmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é por seu pavor de perder. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores sim. Os fracassados são parte do processo do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Penso no dinheiro de forma semelhante ao meu jogo de tênis. Jogo muito, erro, corrijo, erro mais, volto a corrigir e melhoro o meu jogo. Se perco, vou até a rede e aperto a mão do adversário. Sorrio e digo, até sábado. Há dois tipos de investidor.
E uma solicitação aqui não entrou? Ah, entrou. Há dois tipos de investidor. O primeiro e mais comum são as pessoas que compram um investimento hermético. Procuram um varejista, seja imobiliária, um corretor, um consultor financeiro e compram alguma coisa. Pode ser um fundo mútuo, um fundo de investimento imobiliário, ação ou título. É uma forma bem clara e simples de investir. Pode ser comparado à pessoa que vai à loja e compra um computador direto à prateleira. O 2. O segundo são os investidores que criam investimentos. Este investidor, em geral, organiza o negócio de forma semelhante às pessoas comprarem os componentes e montam o seu computador. É algo sob medida. Eu não sei como juntar componentes de computador, como juntar oportunidades ou conheço quem saiba. Página 164, 164. É esse segundo tipo que tem mais probabilidade de se tornar investidor profissional. Algumas vezes são necessários anos para que se junte todas as peças e às vezes nunca se consegue isso. Meu pai rico me incentivou a ser esse tipo de investidor. É importante aprender a juntar as peças porque é aí em que os grandes ganhos estão. E se maré é adversa, as grandes perdas. Se quiser ser o segundo tipo de investidor, precisa desenvolver 3 habilidades importantes. A primeira é encontre as oportunidades que os outros deixam passar. Eu vou falar as 3 e depois eu volto. A segunda é levante dinheiro e a terceira é reúna pessoas espertas. Número 1. Encontre oportunidades que outros deixam passar. Você vê com sua mente que os outros veem com os olhos. Por exemplo, um amigo comprou uma casa caindo aos pedaços, era assustador olhar para ela. Todos se perguntavam por que ele comprara. O que ele viu e nós não, foi que a compra da casa incluía mais 4 lotes de terrenos vazios. Ele verificou isso ainda indo ao cartório de registros. Depois de comprar a casa, a demoliu e vendeu 5 lotes para um construtor por 3 vezes o que tinha pago. Ele ganhou $75 mil em 2 meses de trabalho. Não é muito dinheiro, mas sem dúvida é muito mais do que o salário mínimo. E não há muitas dificuldades técnicas. 2. Levante dinheiro. As pessoas comuns só procuram um banco. Esse segundo tipo de investidor precisa saber onde levantar recursos. E há muitas formas de fazer sem ir ao banco. Para começar, aprendi a comprar imóveis sem precisar do banco. Não tanto pelos imóveis, mas pelo aprendizado de como conseguir o dinheiro, o que não tem preço. Muito frequentemente, ouço as pessoas dizerem: o banco não me dá um empréstimo, ou não tenho dinheiro para comprar isso. Se quiser se tornar um investidor de segundo tipo, precisará aprender a fazer o que atrapalha muita gente. Em outras palavras, a maioria das pessoas deixa que a falta do dinheiro as impeça de fechar o negócio. Se puder evitar esse obstáculo, estará anos-luz à frente dos que não aprenderam essas habilidades. Muitas vezes, adquirir uma casa, ações, um prédio residencial, sem ter um tostão no banco. Uma vez, comprei um prédio de $1,2 milhão. E o que fiz se chama amarrar a transação com um contrato escrito entre comprador e vendedor. Então, consegui o necessário para pagar um depósito de $100 mil, o que me permitiu obter 90 dias para levantar o resto do dinheiro. Por que eu fiz isso? Simplesmente sabia que o prédio valia 2 milhões. Não levantei o dinheiro. Em vez disso, a pessoa que depositou 100 mil me deu 50 mil por ter encontrado o prédio. Assumiu a minha posição e saí do negócio. Total do tempo do trabalho, 3 dias. Repito, conta mais o que você sabe do que você compra. Investir não é comprar, é mais um caso de conhecer.
Então, o que ele fez aqui, né? Ele descobriu um lugar que valia 1,2 milhão, fez um contrato amarradinho, igual o exemplo que eu dei do cara que queria comprar minha casa, deu uma entrada de 100 mil e falou para outra pessoa, tipo assim, Sábia, eu tenho essa oportunidade aqui, se você quiser eu passo ela para você por 50 mil. Então, 150 mil no caso, né? Os 100 mil de entrada, mais 50 mil para mim. Aí você fala, ok, eu quero. Aí você continua na negociação, porque na verdade você que tem o dinheiro e eu fiz 50 mil dólares. Foi isso que ele fez aqui. Tá? Reúna pessoas espertas. Pessoas inteligentes são aquelas que trabalham com ou contratam alguém mais versado do que eles. Quando precisar de orientação, assegure-se de escolher sabiamente o seu conselheiro. Há muito que aprender, mas a recompensa pode ser astronômica. Se não quiser aprender estas habilidades, então é aconselhável ser um investidor do primeiro tipo. Sua maior riqueza é o que você sabe. O seu maior risco é o que desconhece. Sempre há risco, então aprenda a administrá-lo em vez de evitá-lo. Seção de estudo, capítulo 5. Lição 5. Os ricos inventam o dinheiro. Isso aqui que ele falou no Reúna Pessoas Espertas, na temporada 2, principalmente, na 1 também, mas eu senti muito na temporada 2 do 90 Dias para se tornar milionário, ela mostra muito isso. Ela fala assim, você não precisa aprender, você precisa aprender a selecionar as pessoas que sabem. O tempo que você perde querendo aprender tudo é valioso demais para ser perdido. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a estratégia para você fazer o seu primeiro milhão? É se cercar de pessoas que sabem o que você não sabe. Eu amo estar ao redor de pessoas inteligentes. Tem uma das pessoas que falou várias vezes isso e eu achei incrível, assim. E é isso, né, gente? Eu não preciso saber de contabilidade. Eu preciso ter uma pessoa de confiança, de muita confiança, que saiba tudo para mim. Eu não preciso saber direito. Eu preciso ter uma advogada muito boa que vai saber tudo e que vai me orientar. Buscar ajuda. Afinal, gente, está escrito, né? Peça será atendido. Busque será recompensado. Capítulo 5, lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Resumo. Deixa eu subir mais aqui. É que eu tô com a janela fechada para mim ter meio escuro, mas eu não posso abrir por causa do rosto. Robert apresenta 2 exemplos contrastantes. Primeiro, a história de Alexandre Graham Bell, sobrecarregado pela demanda da sua pela sua invenção, e tentando vender sua empresa por 100 mil dólares. A Western Union não percebeu a oportunidade e a recusou. E a indústria imobiliária multibilionária surgiu. O segundo exemplo é a reportagem televisiva sobre a redução de custos de uma empresa local. E um gerente demitido implorando em frente às câmeras para ter o seu emprego de volta. Ele tinha acabado de comprar uma casa e estava aterrorizado com a ideia de perdê-la. O medo e a insegurança estão em todos nós. Robert tem ensinado profissionalmente desde 84 e percebe isso em milhares de indivíduos, inclusive nele mesmo. Todos nós temos um potencial tremendo e todos temos inseguranças. A ousadia pode fazer a diferença na condução de uma vida bem-sucedida. Robert diz que, como professor, parte o seu coração ver alunos que sabem as respostas, mas têm medo de torná-las reais. Desenvolver o gênio financeiro requer conhecimento técnico, tanto quanto coragem. Assuma riscos, seja destemida, deixe que seu gênio converter o medo em poder e vivacidade. Conselho que vai amedrontar alguns, porque muitos procuram a segurança quando se trata do seu dinheiro. Há muitas transformações por vir em nosso mundo. E desenvolver o seu QI financeiro permite que perceba esse futuro de mudanças com os olhos de entusiasmo, não de temor. Você verá as oportunidades e as aprimorará. Em contraposição, aqueles que deixam que seus medos os mantenham às margens, assistindo aos que avançam destemidos. A riqueza, há 300 anos, era a terra. Posteriormente,
Riqueza estava nas fábricas e linhas de produção. Hoje, a informação é um tesouro. Mas a informação voa ao redor do mundo na velocidade da luz e as transformações serão mais rápidas e drásticas. Haverá um aumento exponencial no número de multimilionários. Também haverá os que ficam para trás. Alguns se apegam às ideias obsoletas e, quando se vê em conflito, culpam a tecnologia ou a economia. O que não conseguem enxergar é que os velhos conceitos são o seu maior passivo. Uma ideia ou maneira de agir que era um ativo ontem, hoje já não é mais. Robert mostra o exemplo de uma mulher que foi uma das suas que foi a uma das suas aulas, em que ensinava com o jogo do tabuleiro que criou, Cash Flow. O jogo ensina às pessoas que o dinheiro funciona e a interação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Algumas pessoas amam o jogo, outras o odeiam e há as que não compreendem. A mulher do seu exemplo teve dificuldades para entender que as coisas que normalmente via como ativo, como um barco, afetam negativamente o seu fluxo de caixa. Ela puxou algumas cartas desafiadoras e fez um jogo horrível. No final, estava irritada e queria um reembolso, recusando-se a ver como o jogo refletia. Os jogos são uma maneira poderosa de ensinar, já que refletem o comportamento e não os sistemas instantâneos do feedback. Mais tarde, Robert conversou com a mulher que estava chateada. Ela se acalmou e começou a perceber a relação tênue entre o jogo e sua vida, em que ela não dava atenção às suas finanças e ao seu ex-marido e teve problemas por isso. Não dava atenção às suas finanças e às do seu ex-marido. O propósito do jogo, Cash Flow, é ensinar os jogadores a pensar e criar novas e variadas possibilidades financeiras. Alguns fazem isso facilmente, outros com dificuldade. O que tem uma mentalidade financeira criativa escapam da corrida dos ratos mais rápido. Alguns jogadores têm muito dinheiro, mas não sabem o que fazer com ele. A vida imita a arte. Outros se queixam que as cartas certas não aparecem no seu caminho e apenas esperam. Alguns conseguem uma carta com uma boa oportunidade, mas não têm dinheiro para colocá-la em prática. E outros têm o dinheiro, uma boa carta, mas não enxergam as possibilidades que isso confere. Todos esses comportamentos acontecem no mundo real também. A inteligência financeira se resume a simplesmente ter mais opções, descobrir maneiras de criar oportunidades ou transformar situações para torná-las favoráveis. A sorte é produzível, então faça a sua. Nosso maior ativo não é o dinheiro, mas sim a nossa mente. O dinheiro, aliás, não é real, é apenas uma ideia. Treine-a bem, milhões podem ser feitos a partir de nada mais que ideias e acordos. Poupar dinheiro todo mês é uma boa ideia, mas pode cegá-lo para o que realmente está acontecendo e faz com que perca oportunidades de crescimento mais relevantes. No começo do ano de 1990, na economia de Phoenix, era catastrófica. Robert e sua mulher Kim se aproveitaram disso investindo em imóveis. Ele deu um exemplo de uma casa que valia 75 mil, comprada por 20, usando $2.000 como pagamento de um empréstimo que um amigo lhe fizera, com encargo de $200. Enquanto a compra se processava, ele publicou um anúncio da casa de 75 por 60 mil sem entrada. Assim que a casa se tornou legalmente sua, ele a vendeu em minutos. Todos ficaram felizes e $40 mil foram criados a partir do dinheiro da coluna de ativos de Robert, sob a forma de uma nota promissória do comprador. Com juros a 10%, $4 mil por ano, sem fluxo de caixa, foram oferecidos à renda. Tempo total de trabalho, 5 horas. E se eventualmente o comprador não puder pagar? Eles simplesmente pegam a casa de volta e a revendem. A matemática ainda vence a poupança feita com o dinheiro que sobra a cada mês. Isso é legalizado. A empresa de custódia gera pagamentos e Robert e Kim
não precisam lidar com fixação de telhados ou banheiros, porque o dono da casa é o comprador. Anos mais tarde, o mercado de pônei se fortaleceu e não valia a pena gastar o seu tempo para descobrir ofertas. Então, eles seguiram em frente. Talvez as condições de mercado sejam diferentes em sua localidade. Então, a estratégia pode não funcionar para você. Mas o exemplo mostra como um esquema financeiro simples pode criar centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e risco mínimo. É uma amostra de como o dinheiro pode ser apenas um acordo. Deixa eu beber uma água. Alguém quer ler? Se você quiser, eu posso ler. Eu estou esperando um prestador de serviço, se ele chegar, eu tenho que parar, mas aí eu vou lendo. Aí você me fala e eu continuo alguém. Tá bom, obrigada. Você prefere trabalhar com afinco, pagar imposto e economizar o que sobrar, com qualquer acréscimo na renda sendo tributado, ou depender tempo para desenvolver sua inteligência financeira? Os mercados têm altas e baixas, e o mesmo ocorre com investimentos. O mundo está sempre lhe entregando oportunidades durante a vida. Você precisa apenas ser capaz de vê-las. Robert compartilha outro exemplo. A compra de uma casa por $45 mil no mercado falido de Portland, em Oregon, alugando com um pequeno lucro. Mas um ano mais tarde, o mercado se aqueceu e ele vendeu a casa por $95 mil, reinvestindo o ganho de capital em um condomínio residencial de 12 apartamentos em Beverly, Oregon. 2 anos depois, ele o vendeu e o lucro foi colocado em um prédio de 30 apartamentos de 875 mil em Phoenix. Anos mais tarde, um investidor ofereceu 1,5 milhão e 1,2 milhão pela propriedade. E é um exemplo de como uma pequena quantidade de dinheiro pode se tornar muito mais. Quanto mais desenvolver sua inteligência financeira, o que leva tempo, mais oportunidades aparecerão para você. A filosofia de Robert é plantar a semente na coluna de ativos. Comece pequeno e plante sementes. Algumas crescem, outras não. Muitas se desmembram em milhões de pequenos investimentos. Robert King também tem um portfólio de ações em que compram empresas privadas especulativas de alto risco que estão prestes a abrir seu capital. É arriscado, mas quanto maior sua inteligência financeira, menores os riscos se tornam. Quanto mais inteligente for, melhores são as chances de aproveitar a oportunidade. Alguns podem argumentar que não existem pechinchas imobiliárias onde estão, mas Robert diz que oportunidades privilegiadas estão em todo lugar sendo negligenciadas. Muitas pessoas não são financeiramente treinadas para reconhecer as possibilidades bem à sua frente. À medida que desenvolve o seu QI financeiro e coloca isso em prática, lembre-se de se divertir. Às vezes você ganha, às vezes perde, mas se divirta sempre. Não tenha medo de perder, porque falhar é parte de um processo de sucesso. Há 2 tipos de investidor: os que adquirem investimentos herméticos de um ponto de venda, como um planejador financeiro, e 2, aqueles que os criam, também conhecidos como investidores profissionais. Se quiser ser o segundo tipo de investidor, você deve desenvolver 3 habilidades. A primeira, de encontrar oportunidades que os outros deixam passar. A segunda, levantar dinheiro. E a terceira, gerir pessoas e contratar aquelas que são mais inteligentes que você. Sempre existe risco,
Então, você deve aprender a administrá-lo em vez de evitá-lo. Momento do hemisfério esquerdo. Pequenas quantidades de dinheiro pode crescer com investimentos inteligentes, feito no tempo certo. Momento do hemisfério direito. Robert sempre encoraja os estudantes adultos a ver o jogo como algo que mostra aquilo que já sabem e o que precisam aprender. Mais importante, os jogos refletem o comportamento. São sistema de feedback instantâneo. Em vez do professor que ensina a leitura, os jogos lhe dão uma interpretação de texto personalizada, feita sob medida para você. Momentos do subconsciente. Todos nós temos um potencial gigantesco e todos fomos abençoados com dons. Algo que nos impede de usá-lo, porém, algo que nos impede de usá-lo é a insegurança. Não é uma lacuna de informação técnica que faz isso, mas a falta de autoconfiança. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo: o que Robert quer dizer nesta citação? E por que ele diz isso? Nessa sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, essa sessão de estudos é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Como professor, reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança que os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham coragem de colocá-las em práticas. Ideias obsoletas são o seu maior passivo, porque as pessoas simplesmente não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem e hoje já não faz mais sentido. Os ricos, comumente, são criativos e assumem riscos calculados. Então, por que você quer aumentar sua inteligência financeira? Por que você quer ser do tipo de pessoa que faz sua própria sorte? O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema, que destruirá famílias por gerações. Se a oportunidade é muito complexa e eu não entendo o investimento, não faço. Tudo que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é matemática simples e bom senso. O problema com os investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Sua maior riqueza é o que você sabe. O seu maior risco é o que você desconhece. Questões adicionais. Agora é o momento de usar a história deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo
abaixo e as discuta com seu parceiro de estudo. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e a aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e sua mentalidade. 1. Robert diz que não é uma lacuna de informações técnicas que nos trava, mas a falta de autoconfiança. Em que momento da sua vida ou da outra pessoa a insegurança o impediu de aproveitar uma grande oportunidade? 2. Algumas pessoas têm muito dinheiro, mas não progridem financeiramente. Por que isso acontece? 3. Como desenvolver sua inteligência financeira? Como desenvolver sua inteligência financeira o ajuda a perceber se uma negociação é boa? 4. A filosofia de Robert é plantar semente na coluna de ativos, começando pequeno e vendo-a crescer. Como você está plantando sementes na sua coluna de ativos agora? Se não estiver, como poderia se capacitar para começar? 5. Robert elenca 2 tipos de investidor: os que compram investimentos herméticos e aqueles que os criam. Você é de que tipo? É esse tipo que deseja ser? 6. Como o medo do fracasso interferiu em sua vida e como o impediu de aproveitar oportunidades? O que pode fazer para vencer esse medo no futuro? Eu queria compartilhar com vocês. Ontem eu vi um vídeo da Carol. Ai, agora eu esqueci o sobrenome dela, diretora da Mary Kay. Ela é arquiteta. E quando ela recebeu o convite para entrar, ela falou: não precisa de jeito nenhum. Eu sou arquiteta, eu não tenho tempo para nada, eu não estou dando conta de cuidar da minha vida. E aí a pessoa, eu acho que era uma tia dela, que a convidou para entrar na Mary Kay, perguntou para ela assim: Carol Pontes, acho que é, Carol, o que você vai perder se você entrar na Mary Kay? Aí ela disse que pensou, falou assim: nada, porque eu vou usar os produtos. Aí ela falou assim: e você consegue imaginar algum ganho se você entrar na Mary Kay? Aí ela disse que parou, pensou, falou: eu vou aprender a me maquiar, que eu ainda não sei. Eu acho que eu vou ficar com a pele melhor, porque eu nunca fiz cuidados com a pele. E disse que foi vindo na cabeça dela algumas oportunidades. E aí a tia dela falou para ela assim: então eu não estou entendendo, por que você não quer? Se você visualiza ganhos e tem certeza que não vai perder nada, qual o motivo? E ela falou: é mesmo, né? E aí ela entrou no Mary Kay, hoje ela é diretora nacional, uma das que estão assim nas top 10 da Mary Kay. Tem qualidade de vida que a arquitetura nunca proporcionou para ela, está podendo participar do crescimento da filha dela, assim, ativamente em todos os momentos, mesmo hoje sendo uma nacional e tendo um grupo, assim, enorme para gerenciar. Então, o que a gente bate na tecla todos os dias, né? O nosso maior problema é a nossa mente, que coloca o medo na nossa vida diariamente, corriqueiramente, e a gente tem que vencer isso. A gente precisa, e sozinha a gente não consegue.
Por isso que ter alguém com a gente, ter um grupo como esse, é tão importante. A gente se fortalece, né? O dia que a gente não está bem, a gente pede socorro, pede ajuda. Ter alguém para orar por você é algo importantíssimo, porque tem dia, gente, eu tenho um grupo online que eu coordeno, vai fazer 5 anos. Eu leio a Bíblia todos os dias. Tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama. E eu nunca tive problema com depressão. Eu não tenho problemas de saúde, eu não tenho problemas graves financeiros, eu não tenho uma conta minha atrasada. E todos os dias eu tenho que vencer minha mente dizendo para eu parar. Por que que você está fazendo isso? Todos os dias. Então a gente precisa se cercar de pessoas que almejam crescer, que visualiza um futuro melhor, que querem e deixar para trás as pessoas que querem nos puxar. Porque eu sinto que às vezes a gente dá um passo na escada da vida e vem uma pessoa próxima da gente e nos puxa 5 degraus para baixo. Então é isso. Exatamente, exatamente. E olha como que é o enxergar a oportunidade, né? Se a gente falar de nós aqui, nós estamos em 7. Todas nós no mesmo negócio, mas cada um está num lugar diferente. Cada um está vendendo um valor diferente. Uns acreditando que R$ 300 no dia é difícil, outros acreditando que R$ 1.000 no dia é fácil, outros acreditando que não, que o mercado está difícil e outros acreditando que o mercado está muito bom, né? Então, a gente precisa aprender a responder a nossa mente. Esse pensamento, ele me ajuda a chegar onde eu quero ou não? O que eu preciso fazer de diferente para que esse pensamento saia? E às vezes, minha amiga, o que você precisa fazer é só se ocupar. Mente vazia, você já sabe o resto da frase. Aqui, na página 174, diz assim, ó, muitas vezes no mundo real não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma história. Ela já é antiga dentro da Mary Kay, mas eu lembrei e eu vou compartilhar com vocês. Talvez alguém já ouviu aqui. Eu lembro quando eu estava em qualificação, ou seja, 11 anos atrás, né? Quando eu estava em qualificação, explodiu uma história de uma diretora que tinha acabado de formar. E aí ela deu um treinamento contando toda a história. O que acontece? A qualificação dela foi extremamente desafiadora. E quando chegou no último mês, faltavam 6, acho que eram 6 ou 8 mil pontos, não lembro mais, faz tempo isso, mas eram 6 ou 8 mil pontos. E ela nunca tinha feito 6 mil pontos, 8 mil pontos. E era só o que faltava, ela tinha todo o número de consultoras, mas faltava aquele ponto. E aí, todo mundo da unidade dela que ela falava, a pessoa falava assim para ela, não, mas não dá para vender. Eu não vou pedir mais. O mercado não tá bom, eu não vou pedir mais. E aí, um dia, ela debruçou, chorou, e falou, gente, o que eu faço? E aí, ela falou, eu vou fazer, então. Fez as contas, porque existe uma quantidade que a diretora em qualificação pode pedir, né, no período. Fez as contas, ela podia fazer. Ela tá, vou fazer, mas como? Não tem dinheiro, não tem cartão. Não tem como. E aí ela foi pedir ajuda, pediu cartão emprestado. E ela fez um pedido. E aí, na hora de fazer o pedido, ela pensou, vou fazer o quê? Eu vou pedir uma única coisa para eu focar só nela. E eu lembro como se fosse hoje que ela pediu Pink Diamonds. Eu lembro que eu não tinha muita venda dele e eu passei a vendê-lo depois disso, porque ela expandiu a minha mente. E aí essa mulher comprou caixas e caixas. Imagina, 6 mil pontos só de um perfume. Não lembro se era 6 ou 8 mil, mas sei que ela pediu muito Pink Diamonds. E aí ela fez o pedido e falou, agora eu vou bolar uma estratégia.
Ela comprou rosas de mentirinha, de plástico, assim, de tecido. Eu travei, voltei. E aí ela foi para o centro da cidade, quando a caixa chegou. Ela foi para frente de um banco. Ela fez uma tagzinha com o telefone dela, colocou nessa flor, como se fosse a folha. E ela borrifou na flor o Pink Diamonds e ela entregava para todas as mulheres na frente do banco. E aí as mulheres sentiam o cheiro e voltavam, perguntavam que perfume é esse? Ela falava quem que é pronto entrega. E essa mulher vendeu todos os perfumes. Gente, eu quero te perguntar, ela foi esperta ou ela foi ousada? Extremamente ousada. Ela foi ousada. Mas sabe por quê? Porque ela tinha clareza do que ela queria. Ela não ia deixar ninguém tomar posse do sonho dela. Não interessa se o resto da unidade estava reclamando. Não interessa se o resto da unidade tinha desistido da qualificação. Quem ia se tornar diretora de verdade era ela. Então, ela tinha que mostrar o quanto ela desejava aquilo. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque vai ter momentos que você vai ter que caminhar sozinha. E vai ter momentos que você vai ter que fazer aquilo que você nunca imaginou que faria. Que para muitos vai parecer loucura. Gente, eu fico imaginando a família dela criticando ela, chamando ela de louca. Porque ela nem tinha o cartão, era dos outros. Mas nem não foi só a ousadia de comprar. Foi a ousadia de executar um plano de ação. Ela foi estratégica. Ela escolheu um produto só para não se confundir. Ela comprou a flor, ela borrifou, ela fez a tag, ela foi para o centro da cidade com vergonha. Quantas vezes você teve vergonha e não fez por vergonha? Deixa eu te falar, vergonha não ter o que comer. Vergonha ter uma conta atrasada. Vergonha é você deixar de usufruir tudo que Deus tem para você, porque você está preocupado com o que o outro vai pensar, que vão te julgar. Vai lá e prova que a pessoa está errada. Não por ego, mas para mostrar para ela que ela também pode mais. E ela foi lá, gente, na frente do banco e vendeu, não sei quantos dias ela ficou na frente daquele banco, mas eu sei que essa mulher vendeu todos os Pink Diamonds. Ela vendeu tudo. Ela se formou diretora. Ela não botou o sonho dela na mão de ninguém. E aí, você acha que a unidade dela vai ter coragem de falar para ela que o mercado não está bom? Ela provou que é a gente que faz o mercado. A verdade é essa. Eu estou num grupo aqui da escola que as minhas filhas estudam. É uma escola, assim, que tem todas as classes sociais, né? Porque tem os bolsistas, mas tem gente de muita grana. Muita, muita grana. Ontem tinha uma mãe postando uma mochila de criança de 3.000 e tarará por 1.000 e tarará. Eu tava achando 1.000 tarará absurdo. Aí uma falou assim, nossa, eu quero. Falei, olha só, olha aí minha mente sendo expandida mais uma vez. Então, presta atenção, tem dinheiro rolando por aí, tem dinheiro indo e vindo, e que esse dinheiro venha até nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte começa aqui, ó, acreditando. Você vai reclamar no caminho? Talvez. Mas você tem que olhar para você mesmo e falar assim, acabou, essa bobeira já foi. Porque, gente, desânimo vem, tristeza vem, tudo vem. Agora, a diferença entre quem está tendo sucesso e quem não está tendo é se você está colocando a cadeira para a tristeza e o desânimo sentar. A Adriana Giordani foi a nossa top 1 2025. A Adriana reclamou muito comigo ano passado. Não foi, Adri? Ela reclamou muito. Eu falava, Adri, novos clientes. Adri, faz o café. Adri, tal coisa. E sabe o que ela fazia? Ela me ouvia. Você tá certo. Vou fazer o café. Vou falar com novos clientes. Fechei parceria no Pilates. Fiz não sei o quê.
Então, ela teve os momentos de desânimo dela, mas ela não pegou a cadeira e falou, senta aqui, vamos ser coitadinha. E aí, minha pergunta para você hoje é, não estou falando só da Mary Kay, eu estou falando da sua vida. Aonde você está deixando o dinheiro para trás? Aonde você está pegando cadeira, cama, sofá, a casa inteira para tristeza e para o desânimo? Qual é a desordem que precisa acabar agora? Agora. Eu estou fazendo um treinamento, uma mentoria, e aí ela falou uma coisa que eu comecei a aplicar na minha casa. Que ela entendeu que a ordem mental e da sua casa influencia no seu negócio. E aí eles tinham aquela coisa de lavar a louça e deixa lá secando, né? No escorredor. E ela assistiu uma aula, esses mastermind da vida aí de milhões, né? Ela assistiu uma aula que fala assim, o seu fracasso começa na louça que você não guardou. Ouve essa frase. O seu fracasso começa na louça que você não guardou. Ela falou, quando ela saiu dessa inversão, que ela voltou para casa dela, ela jogou os corredores de louça fora. O marido dela falou, o que está acontecendo? Ela falou, nós não queremos 1 milhão, a gente vai fazer 1 milhão. Ele falou, mas o que os corredores de louça tem a ver com isso? Porque se eu aceito a pia bagunçada, se eu não termino o que eu comecei, depois eu faço, deixa aí secando aí. O que você está esperando secar na tua vida? O que você está deixando para depois, para outro tempo, para outro momento? Quais são as preguiças que você tem alimentado e vem dizendo que é outra coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Não fazer nada também é uma decisão. Eu atendi semana passada, eu acho, ou foi essa semana, não sei mais, uma pessoa de mentoria individual comigo, e eu falei para ela, para de deixar, de terceirizar o que é teu. Não deixe que ninguém governe tua vida. Será que você não está deixando a preguiça governar a tua vida? As desculpas governarem a tua vida? O medo, a vergonha do que vão falar. Deixa eu te falar uma coisa, vão falar. Você trabalhando muito, vão falar. Você trabalhando pouco, vão falar. Você postando muito, vão te chamar de blogueira. Você não postando, vão achar que você não está fazendo nada. Que ficou metida. A verdade é que as pessoas vão falar porque elas não têm a nossa mentalidade. E se você é a pessoa que anda falando, cuida. Cuida que não é esse modelo que Deus quer para nós. Observa, tá falando mal dos outros. Olha para você primeiro. O que precisa ser melhorado aí dentro? Da sua mente, do seu comportamento? Como é que tá a tua pia hoje? Minhas filhas estão sofrendo na minha mão, né? Porque aí eu falei assim, ontem no jantar, por exemplo, né? A pia estava zerada. Aí eu falei para uma filha, lava, seca e guarda. Aí ela voltou. Aí eu lavei. Não nem termina a sua frase. Volta lá, seca e guarda. Então, as minhas filhas já estão tendo a oportunidade de começar muito antes de mim, muito antes de você. Por quê? Porque eu estou colocando em prática. Aí deixa eu te falar, você vem aqui, ouve tudo, lê, não colocou nada em prática. Você fez os R$300 ontem? E anteontem? Ah, mas é que... Não, mas você tomou a decisão de fazer? Porque quando a gente toma uma decisão, quer dar um exemplo bobo? Você dá com a vontade doida de mudar a casa. Você quer porque quer mudar o sofá. Você não dá um jeito de ir lá e mexer? Traz essa energia. Traz essa energia. Porque o negócio marquei. Ah lá, eu fiz. Ah, quem quer escrever eu fiz? A Top 1 do ano passado. Com o movimento. Olha lá. Eu lembro um dia que eu liguei para a Adriana e falei, Adriana, nós vamos subir seu pedido. Você não vai mais fazer só 1.500 pontos.
Você vai fazer 2.000, nem lembro quanto, 2.000 e alguma coisa, porque aí você vai ganhar mais estrela. E aí ela falou assim, como que eu vou fazer isso? Ela não me perguntou, não me falou assim, não dá. Ela me perguntou como que eu vou fazer. Ela estava pronta para executar. Falei, Adriana, você é boa de vender perfume, bota perfume aí. Você é boa de vender repair, faz um consórcio de repair de novo. Você é boa para isso, você é boa para aquilo. Vamos olhar. Gente, a gente está tão acostumado de olhar para os nossos defeitos que a gente esquece de olhar para as nossas qualidades. Esse é o problema da Adriana. A Adriana fala assim, eu sou devagar para aprender. A prova, Adriana, que você não é devagar para aprender nada. Foi a própria unidade. Parar de olhar para as dificuldades, gente, e reconhecer as nossas qualidades. E aí a pergunta dela foi, como que eu vou fazer? E ela foi lá e fez. E fez os 2.000, ele falou para mim assim, você vai ter que me ajudar a vender. Eu falei, não, negócio assim. Tu vai arregaçar as mangas e vai fazer. E aí o que ela fez? Quando ela aumentou o pedido dela, ela aumentou o movimento dela. Vou te falar, talvez você não tenha aumentado o seu movimento, porque você está fazendo pedidinho de 25%. Pedidinho de 25% não traz lucro de verdade. Pronto, falei, tô leve. Tá acomodada. Pronto, falei, tô leve de novo. É preciso expandir a tua mente. É preciso colocar meta e executar, com chuva ou sem chuva. Porque se fosse um chefe mandando você fazer um negócio, você ia dar jeito de fazer. Seja você a sua chefe. Chegue de meia boca. Tá? E aí a tarefa de hoje, nós tem muita tarefa. Tarefa número 1, R$300. Vender R$300. O que eu vou ganhar? Mulher, tu vai ganhar um lucro. Para de querer presentinho, lembrancinha. Você é mulher de muito mais. Expande sua mente de fazer para pagar uma coisa que você deseja. A Adriana vira e mexe fala assim, com o dinheiro que eu vou vender, eu vou comprar uma roupa que eu quero. Ela já visualizou o que ela vai fazer com o dinheiro. Às vezes é isso que está faltando. Consciência, expansão de mente. Tá? Então, primeira meta, R$300. Segunda meta do fim de semana, a série. A série. Assiste a série, ela vai expandir tua mente. Ela vai te fazer pensar diferente. Gente, quando me deram a tarefa de assistir essa série, eu fui até de madrugada. 1h30 da manhã eu assistindo série, porque eu tinha dia para entregar isso. Olha como que funciona a minha mente. Compromisso é compromisso. Assiste essa série esse fim de semana. Faz uma imersão aí, uma 90 dias para ficar no Netflix e vai, bota a família inteira para assistir. Essa é a segunda tarefa. Terceira tarefa, você vai falar da oportunidade com alguém. Olha o exemplo que a Sávia deu. Exatamente isso. Você vai perder alguma coisa, não vai perder nada. Você vai ganhar alguma coisa, com certeza. Desconto de produto, possibilidade de renda extra. Ofereça a oportunidade. Mas eu não quero ser diretora. Ninguém falou de você ser diretora. A gente está falando de você oferecer a oportunidade para o outro, para daqui a uns 2 meses, um mês, dependendo da sua velocidade, você está tendo mais uma fonte de renda, que vai ser a participação do lucro sobre a produção dessas pessoas. A gente está falando aqui de dinheiro, ó. A gente está falando de dinheiro. Bora fazer dinheiro de todas as possibilidades. Certo? E aí, gente, o que eu quero fazer? Como vocês sabem, segunda-feira minhas filhas voltam a estudar, né? Voltam às aulas. E eu não vou conseguir fazer na segunda. Eu quero fazer amanhã. Pode ser para vocês? A gente faz amanhã, então em vez de fazer segunda, a gente faz amanhã e terça-feira a gente volta. Vou ver na segunda-feira como vai funcionar a minha vida para ver se a gente não volta para 7h15. Tá? Porque eu tenho que ver o tempo de voltar para a escola para cá. Mas eu vou alinhar isso com vocês na segunda noite, depois de eu ver. Então, amanhã a gente vai se encontrar para ler o capítulo 6.
Certo, queridas? Abram as câmeras, foi tudo com amor, tá? Não leva pro coração de jeito ruim, não. Ah, Deus tá vendo, Deus que mandou. Olha, quando eu acordei hoje, eu falei, Senhor, me põe para falar tudo que o Senhor quer que eu faça. E olha eu aí soltando a língua, né? Vamos lá, mas alguém vai abrir a câmera. Adriana, você tem que limpar sua câmera, minha amiga, porque ela tá ofuscando a sua beleza. Pronto. Tá mesmo. Vou limpar já. Isso não pode acontecer. Eu ofuscar. Deixa eu encerrar a gravação antes. Para você que vai assistir gravado, siga a página e curta. E comente, né?